Olá pessoal, Dr. Nicolas Coelho por aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Momento Saúde e hoje vamos falar sobre o tratamento do glaucoma. Quais os tipos de tratamento, tratamento clínico, tratamento cirúrgico, então fiquem ligados aí que a gente vai tirar todas as dúvidas se você tiver ou de algum parente seu que tenha glaucoma. O glaucoma em si, como eu já havia dito, é uma doença perigosa, né? É uma doença que a Organização Mundial de Saúde é a primeira doença que causa cegueira de forma irreversível. Se você deixar ela cegar, então você não tem como recuperar a visão. Então, por isso, a gente tem que fazer um tratamento bem eficaz para você não ter essa perda de visão, perda de campo visual, nada disso, né? Esse tratamento, basicamente, é feito com colírios. Ah, doutor, mas existe cirurgia de glaucoma? Existe, mas a gente só faz a cirurgia quando os colírios não estão dando resultado. Quando o uso de colírios, a gente usa até comprimidos também, colírios comprimidos, e mesmo assim a pressão ocular continua alta, acima de 21, aí a gente pensa na cirurgia de glaucoma. Mas os resultados cirúrgicos de glaucoma não são tão bons, né? Como vou comparar com outras doenças como catarata, por exemplo, que o resultado cirúrgico é ótimo. Já de glaucoma, a cirurgia não é para melhorar a visão, e sim tão somente para controlar a pressão do olho, para ajudar o colírio a controlar a pressão do olho. Se o paciente tiver a pressão usando 3 colírios mais comprimido e a pressão do olho continua alta, aí a gente pensa na cirurgia de glaucoma. Porém, em todos os lugares, principalmente em países de primeiro mundo, a primeira escolha quando é diagnosticado o glaucoma é o uso de colírios, um colírio que tem uma substância que a gente chama de prostaglandinas. Essas prostaglandinas é um colírio muito eficaz que abaixa bastante a pressão do olho. Essa pressão do olho muitas vezes pode aumentar sem motivo nenhum, como eu havia dito nos episódios anteriores. Muitas vezes é uma alteração genética que você herdou da família e a pressão do olho começou a aumentar. Claro, quando não é trauma ou quando não é um paciente recém-nascido, né? Quando é o mais comum do idoso, acima de 60 anos, que tem o glaucoma, normalmente começa a aumentar sem causa definida. Então, o uso desse colírio é apenas um colírio que se chama prostaglandina, substância, né? Tem vários nomes comerciais, mas as prostaglandinas a gente pinga uma gotinha à noite e o paciente já consegue alcançar a pressão normal. A pressão fica entre 11 e 21, fica ótimo. Então, isso vai preservar a sua visão para a vida toda, né? Então, é muito importante o paciente aderir ao tratamento. Tem um ponto negativo, não são só coisas boas também com as prostaglandinas. Ela é um medicamento bem eficaz e forte, então ela causa alguns efeitos colaterais. Desses efeitos os cílios começam a crescer e ficar bem preto, bem escuro. Às vezes até as mulheres gostam disso, mas os homens não gostam, né, que cresce muito e fica preto. Se o paciente começa a errar muito o colírio e pinga fora do olho, pode dar uma olheira aqui, e o crescimento de pelos também nessa pálpebra inferior, então não pode errar o colírio, né? E nos primeiros 2 meses, principalmente, o colírio deixa o olho bem vermelho, como se você tivesse com conjuntivite. Às vezes o paciente fica até assim, será que o doutor não passou um colírio errado? Porque meu olho está todo vermelho, parece que eu estou com o olho infeccionado, alguma coisa assim. Não, a prostaglandina é um efeito comum acontecer isso. Muitos pacientes não sabem disso, né? A única coisa que se pode fazer é colocar o colírio na geladeira, alivia um pouquinho quando você pinga. O uso também de colírios anti-inflamatórios, 10, 15 minutinhos depois da instilação do colírio do glaucoma também ajuda, né? O uso de colírio anti-inflamatório não hormonal, que é aquele que não altera a pressão do olho. Então, a gente
o paciente tem que ficar ciente que esse colírio de prostaglandina, ele vai ficar com o olho vermelho, né? Não é o seu médico que passou um colírio errado ou está acontecendo alguma coisa errada com o seu olho, e sim uma alteração natural comum, né, que ocorre em todo mundo que usa esse colírio. E esse é a melhor substância, o melhor colírio no mundo todo, que é usado em países de primeiro mundo, que foram feitos estudos que eles são os mais eficazes. Ah, doutor, mas eu não me adaptei com esse colírio, eu quero mudar. Tudo bem, tem várias outras opções. São colírios mais fracos, mas também que tem uma ação muito boa que a gente pode colocar no olho do paciente, né? Muitas das vezes vai ser uma posologia maior, ou seja, um número de pingadas no olho maior. Em vez de ser só uma gotinha à noite, outros tipos de colírio mais fracos, você vai ter que pingar uma gotinha de manhã e uma gotinha à noite. Se você achar um colírio que o médico te passou e você está se dando bem, o olho não está ficando vermelho, ah, doutor, eu pingo colírio e não sinto nada, então ótimo, esse é um colírio que você, o ideal é você manter ele, e você vai ter o benefício do controle da pressão intraocular e não tem sintoma, o efeito colateral do colírio. Então mantém com ele. É importante relatar também que o uso durante anos do colírio, como o tratamento do glaucoma não existe cura e sim só controle, é como se você tivesse diabetes ou pressão alta. Ninguém é curado do diabetes ou da pressão alta, fica usando aquela medicação a vida toda, né? Então o glaucoma é a mesma forma. Se você foi diagnosticado glaucoma, você vai usar o colírio a vida toda. Então muitas vezes com o passar dos anos, o colírio diminui um pouco a ação, o seu organismo não está assim tendo aquela ação quando você começou a usar ele, então a pressão pode aumentar um pouquinho. Aí com o retorno regular ao seu médico, que deve ser de 6 meses para pacientes com glaucoma, ele vai analisar e ele pode aumentar a dose ou ele pode adicionar outro colírio, ficando 2 colírios. Também existem colírios que são 2 em 1, tem 2 substâncias num frasquinho só. Então ele pode também colocar esse colírio, que são 2 substâncias num frasquinho só, de manhã e de noite, vai aumentar a ação, né, do seu efeito pressórico, a pressão vai diminuir mais e você vai conseguir ficar mais anos com isso. Pode acontecer também de você usar colírio e não ter esse efeito e você passar a vida toda só com colírio e com a pressão boa. Então, você é uma pessoa de sorte, você é uma pessoa que deu certo, o tratamento ficou bem eficaz, não vai precisar mudar nada. Então, essa é uma parte muito importante que o paciente tem que aderir ao tratamento, tem que fazer, não pode esquecer de usar o colírio. Muitas vezes os pacientes perdem a visão, perdem uma porcentagem da visão na periferia porque usa o colírio, e o glaucoma é uma doença silenciosa que você não sente nada. Então, com o passar dos anos, ele às vezes fica na dúvida assim, será que eu continuo com esse colírio? Eu não sinto nada, e ele acaba parando de usar o colírio. Isso é o maior perigo, a pressão volta a aumentar. E ele também não sente nada, porque o glaucoma não dá sintoma. Quando o glaucoma dá sintoma, para vocês terem uma ideia, o paciente já perdeu 30% de visão na periferia. E quando ele vai no médico com sintoma de dor, com certeza ele já está perdendo o campo de visão. E lembre-se que campo de visão em glaucoma, perda de campo visual, a gente não consegue recuperar mais, né? É diferente da catarata, por exemplo, que às vezes a gente pega um paciente de catarata, se o fundo do olho estiver normal na ultrassom, a gente consegue tirar o paciente da cegueira e ele continua vendo igual tinha 15 anos. Já o glaucoma não. Se você perdeu a visão ou uma parte da visão, uma porcentagem da visão na periferia, aí você não tem como mais recuperar a visão. Então, todo cuidado é pouco com glaucoma, de 6 meses no seu médico. Às vezes é uma consulta simples para ele ver a pressão do olho, ele analisar o fundo do olho, né? Depois que ele faz aquela consulta completa, os exames completos do glaucoma, depois é
um acompanhamento de rotina mais tranquilo. Então você vai a cada 6 meses, vai ver a pressão intraocular. Esse é o problema quando você faz consultas que o profissional não mede a pressão do seu olho. Isso é um perigo, porque não tem como o médico adivinhar a pressão do olho se não colocar o aparelho. Existe um aparelho que mede a pressão intraocular. Então, a gente tem que, sempre que for uma consulta oftalmológica, ver a pressão intraocular. Tem pacientes que nem sabem que existia isso, achava que era só a pressão arterial, igual o cardiologista, o clínico geral vê no braço, mas existe também a do olho. Então a do olho vai ser um norte para o médico, para ver se você tem ou não glaucoma. Tá bom, pessoal? A gente fica por aqui nesse episódio. No próximo episódio a gente vai enfocar também o tratamento de glaucoma, porém com a parte cirúrgica. Cirúrgica, ou seja, como eu havia dito, é quando a parte clínica, é quando a parte com colírios não está dando certo, já se usou 3 colírios, já se usou comprimido e o paciente ainda está com pressão alta, a gente parte para a cirurgia. Tem vários tipos de cirurgia, já existe cirurgia laser, já existe cirurgia, ainda continua sendo feita a cirurgia aberta, então depende de cada caso, tá bom? Fiquem ligados aí no próximo episódio. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.